Graça e paz, amados irmãos, amigos. Estamos aqui por completar mais uma leitura da palavra. Ouvir a voz de Deus, fazendo as leituras como nós estamos fazendo. Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço para que o Senhor acalme o coração desses amados irmãos, acalme o meu coração, e que possamos permitir que o Espírito Santo fale conosco através da leitura de hoje, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao 53. A palavra do Senhor nos diz: o caminho de Emaús. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Versículo 19. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver. E, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem. Mas eles insistiram: fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E neste momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com ele. Que lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Jesus aparece a seus discípulos. Versículo 35. Então os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho e como o havia reconhecido quando ele partiu o pão. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que viam um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Porque seu coração está cheio de dúvida. Vejam minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam que não sou um fantasma.
pois fantasmas não têm carne nem ossos. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhes as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus lhe perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: Enquanto ainda estavam com vocês, eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam a meu respeito. Então eles lhe abriu a mente para que entendesse as Escrituras. E disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no terceiro dia, e que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com a autoridade de seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder de Deus, do poder do céu. A ascensão. Depois, Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para o céu, os abençoou. Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, cheios de grande alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Gênesis 44. O copo de prata de José. Então José deu a seguinte ordem ao administrador do palácio: Coloque nos sacos que eles trouxeram todo o cereal que puderem carregar, e coloque o dinheiro de cada um de volta no saco. Depois, coloque meu copo de prata na boca do saco de mantimento do mais novo, junto com o dinheiro dele. O administrador fez tudo conforme José ordenou. Assim que amanheceu, os irmãos se levantaram e partiram com os jumentos carregados. Quando havia percorrido apenas uma distância curta e mal havia saído da cidade, José disse ao administrador do palácio: Vá atrás deles e detenha-os. Quando os alcançar, diga-lhes: Por que retribuir o bem com o mal? Por que roubaram o copo de prata do meu senhor, que ele usa para prever o futuro? Vocês agiram muito mal. Quando o administrador do palácio alcançou os homens, repetiu para eles as palavras de José. Do que o senhor está falando, disseram os irmãos. Somos seus servos e jamais faríamos uma coisa dessa. Por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós o trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do seu senhor? Se encontrar o copo de prata com um de nós, que morra quem estiver com ele. E nós, os restantes, seremos seus escravos. Sua proposta é justa, respondeu ele, mas apenas aquele que roubou o copo de prata se tornará meu escravo. Os outros estarão livres. Sem demora, eles descarregaram os sacos e os abriram. O administrador do palácio examinou a bagagem de cada um, começando pelo mais velho até o mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Quando os irmãos viram isso, rasgaram as roupas, depois colocaram a carga de volta sobre os jumentos e retornaram à cidade. José ainda estava em seu palácio quando Judá e seus irmãos chegaram, e eles se curvaram até o chão diante dele. O que vocês fizeram? Exigiu ele. Não sabe que um homem como eu é capaz de prever o que vai acontecer? Judá respondeu: Meu senhor, o que podemos dizer? Que explicação podemos dar? Como podemos provar nossa inocência? Deus está nos castigando por causa de nossa maldade. Todos nós voltamos para ser seus escravos. Todos nós, e não apenas nosso irmão com quem foi encontrado o copo de prata. José, no entanto, disse: Eu jamais faria uma coisa dessas. Apenas o homem que roubou o copo será meu escravo. Os outros podem voltar em paz para a casa de seu pai. Judá
intercede por Benjamim. Versículo 18. Então Judá deu um passo à frente e disse: Por favor, meu senhor, permita-me que seu servo lhe diga apenas uma palavra. Peço que não perca a paciência comigo, embora o Senhor seja tão poderoso quanto o próprio Faraó. Meu senhor, perguntou a nós, seus servos, vocês têm pai ou irmão? E nós respondemos: sim, meu senhor. Nosso pai é idoso e tem um filho mais novo, nascido em sua velhice. O irmão deste filho, por parte de pai e mãe, morreu. Ele é o único filho de sua mãe e nosso pai o ama muito. O Senhor nos disse: trago-no aqui para que eu possa vê-lo com os próprios olhos. E nós respondemos: meu senhor, o rapaz não pôde deixar o pai, pois se eu o fizesse, o pai morreria. Mas o Senhor nos disse: vocês não me verão novamente, se não trouxerem seu irmão. Assim, voltamos para seu servo, nosso pai, e contamos a ele o que o Senhor tinha dito. Passado algum tempo, quando ele disse: voltem e comprem mais mantimentos, nós respondemos: só poderemos voltar se nosso irmão mais novo nos acompanhar. Não temos como ver o homem outra vez, a menos que nosso irmão mais novo esteja conosco. Então meu pai nos disse: como vocês sabem, minha mulher teve 2 filhos, e um deles foi embora e nunca mais voltou. Sem dúvida, foi despedaçado por algum animal selvagem, e eu nunca mais o vi. Se agora vocês levarem de mim o irmão dele, e lhe acontecer algum mal, vocês me mandarão velho e infeliz para a sepultura. E agora, meu senhor, não posso voltar para a casa de meu pai sem o rapaz. A vida de nosso pai está ligada à vida do rapaz. Quando ele vir que o rapaz não está conosco, morrerá. Nós, seus servos, seremos de fato responsáveis por mandar para a sepultura seu servo, nosso pai, em profunda tristeza. Meu senhor, garantia meu pai que levaria o rapaz de volta. Disse-lhe: se não o trouxer de volta, carregarei a culpa para si. Por isso, peço ao Senhor que me permita ficar aqui como escravo no lugar do rapaz, e que o deixe voltar com os irmãos dele. Pois como poderia voltar a meu pai sem o rapaz? Não suportaria ver a angústia que isso lhe causaria. Salmos 35. Ó Senhor, defende-me dos que me acusam, luta contra os que lutam contra mim. Põe tua armadura e toma teu escudo. Prepara-te para a batalha e vem me socorrer. Levanta tua lança e teu dardo contra aqueles que me perseguem. Que eu te ouça dizer: eu lhe darei vitória. Sejam derrotados e humilhados os que procuram me matar. Recuem envergonhados os que planejam me prejudicar. Sopra-os para longe, como pálido ao vento, e que o anjo do Senhor os disperse. Torna o caminho deles escuro e escorregadio, e que o anjo do Senhor os persiga. Não lhes fiz mal algum, mas eles me prepararam uma armadilha. Sem motivo, abriram uma cova para me pegar. Portanto, que venha sobre eles destruição repentina. Sejam pegos na armadilha que me prepararam. Sejam destruídos na cova que abriram para mim. Então me alegrarei no Senhor, exultarei porque Ele me salva. Eu os louvarei com todos os ossos de meu corpo. Senhor, quem se compara a ti? Quem além de ti resgata o indefeso nas mãos do forte? Quem protege o pobre e o humilde daqueles que o exploram? Testemunhas maldosas depõem contra mim e me acusam de crimes que não cometi. Pagam-me o bem com o mal. Estou desesperado. Quando eles ficavam doentes, eu lamentava.
Humilhava-me com jejuns por eles, mas minhas orações não eram respondidas. Como se fossem meus amigos ou familiares, eu me entristecia, como se lamentasse por minha própria mãe. Mas agora, em minha aflição, eles se alegram triunfantes, juntam-se contra mim. Pessoas que nem conheço me atacam, agridem-me sem cessar. Zombam de mim e me insultam, rosnam e me mostram os dentes. Até quando, Senhor, ficarás olhando? Salva-me de seus ataques ferozes, livra-me desses leões. Então te darei graças diante da comunidade e te louvarei perante todo o povo. Não permitas que meus inimigos traiçoeiros riam de mim. Não deixes que me despreze os que me odeiam sem razão. Não falam de paz, tramam contra os que vivem tranquilos na terra. Gritam, agora o pegamos. Nós ouvimos com os próprios olhos. Viste tudo isso, Senhor. Não permaneças calados, Senhor, e não me abandones agora. Desperta, levanta-te para me fazeres justiça. Defende minha causa, meu Deus e meu Senhor. Julga-me, Senhor meu Deus, conforme a tua justiça. Não permitas que meus inimigos riam às minhas custas. Não deixes que digam, conseguimos o que queríamos, agora vamos acabar com ele. Sejam envergonhados e humilhados os que se alegram com a minha desgraça. Sejam cobertos de vergonha e desonra os que triunfam sobre mim. Exultem e alegrem-se, porém os que me defendem. E eles digam sempre, grande é o Senhor, que se agrada de abençoar seu servo com paz. Então proclamarei tua justiça e te louvarei o dia todo. Amém? Muito obrigado por estarmos juntos até este momento. Que Deus continue abençoando abundantemente a sua vida juntamente com a sua família.